Bom, nós temos a palavra. Hoje nós vamos continuar a ministrar sobre o tema que começamos no domingo. Então nós estamos desde domingo falando sobre o tema esperança no caos, ok? Então quero que você que tem sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar, nós teremos alguns textos, né? Eu creio que hoje vai ser possível também ter aí na tela, então vamos ver se conseguimos. Às vezes até está tudo preparado, mas não dá certo, né? Mas a gente vai tentando aí, né, pastor Fábio? Vamos fazendo o nosso máximo aí, o nosso melhor, equipamentos, alguns antigos, outros que não são potentes, mas vamos aí com o que podemos ter, tentando ao máximo que esta programação, esse culto abençoe muitas pessoas, não só em Jersey, mas ao redor do mundo aí onde podem ter acesso. Jó capítulo 19, verso 25, eu vou ler esse primeiro versículo e nós vamos seguir esta mensagem. A pastora Wanda vai nos ajudar também aqui com algumas leituras, mas eu quero ler esse primeiro versículo, Jó 19, 25, que declara o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Uau! Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra. Mais uma vez, o Senhor vem nos ministrar através da tua palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco agora, Senhor Espírito Santo, em cada coração, aonde essa palavra chegar, que o Senhor venha nos ministrar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a falar no domingo sobre esse tema, hoje será a parte 2, mas eu quero só recapitular um pouquinho o que falamos no domingo. No domingo nós entramos um pouquinho sobre a vida de Jó e o caos que este homem de Deus, um homem temente a Deus, mas ele viveu um caos na sua vida, mas foi no meio deste caos, e nós lemos versículos anteriores a este versículo, por exemplo, foi no meio deste caos que Jó pôde chegar e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, ele fez esta confissão de fé, de certezas que ele tinha no meio de um caos muito forte. Aliás, os versículos anteriores, lemos do verso 13 ao verso 20, você que não pegou a ministração do domingo, se você quiser, você pode ir no YouTube da igreja e acessar lá esta mensagem. Mas do versículo 13 ao versículo 20, nos dá uma visão um pouco do que Jó passou. Jó, ele passou um caos profundo, não é? Jó, um homem que tinha tantos bens, Jó, ele de um momento para o outro, ele perde todos os seus bens. Como eu disse domingo, mais ou menos assim, não é? Ele dormiu rico e acordou pobre. Ele dormiu com filhos, ele acordou sem filhos. Ou seja, foi um caos na vida de Jó. Ele passou momentos muito complicados. Ele, como se ele tivesse em um dia dormido saudável e no outro dia ele amanhece sem saúde. Foi muito complicado o que Jó passou, mas no meio do caos, ele faz essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Então, nesse momento que muitos de nós estamos vivendo momentos desafiadores, nós podemos olhar para a vida de Jó como um mensageiro da esperança, como um profeta da esperança, e alguém que pode nos ajudar a nós fazermos aquilo que compartilhamos. Em primeiro lugar, domingo nós falamos que ele proclamou, ele foi um proclamador da esperança, ele foi um proclamador da palavra do Senhor. No meio do caos, ele proclamou a esperança no Deus vivo, o Deus que ele servia, ele pôde proclamar. E é tão importante nós entendermos que nós todos cristãos temos o dever de proclamar as verdades do reino do Senhor. Nós falamos também que no meio do caos, ele pôde
ter certezas absolutas. E nós precisamos também ter certezas, assim como Jó, ele tinha certezas, conforme nós vemos aqui, que ele declara com convicção: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, não é? Até no verso 26 ele fala: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. E nós entramos aqui, falamos algumas certezas que temos, não é? Nós temos várias certezas. Lemos Romanos 8:35, Romanos 8 de 31 a 39. Nós sabemos que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Nós sabemos pela palavra de Deus quem nós somos, não é? No Senhor. Nós estávamos na Páscoa e sabemos, temos a certeza que Jesus ressuscitou, não é? Assim como Jó, ele falava: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. O Senhor se levantou. Nós temos certezas, queridos, assim como Jó, ele pode dizer: o meu Redentor vive. Nós declaramos que o nosso Redentor vive. Alguém que se levanta sobre a terra, alguém que é vivo, alguém que é poderoso. Nós temos esperanças, nós temos esperança no Deus vivo. Nós temos certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Enfim, existem várias certezas que nós temos, apenas para ter uma visão, né? E em terceiro lugar, nós falamos sobre um princípio muito claro: no meio do caos, pode ser aonde for, mas nós nunca perderemos também uma certeza muito clara, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos salvos para a eternidade. Nós temos esta convicção: em Cristo Jesus nós somos salvos eternamente. O acusador é derrubado e nós temos essa confiança, a confiança que nós estaremos com o Senhor, não importa o que acontecer, porque nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. E continuando esta palavra, eu quero pensar hoje sobre mais 3 princípios também. O primeiro princípio que eu queria pensar na vida de Jó, e nós vamos ler hoje outros versículos, mas o primeiro princípio que eu quero aqui também trazer para você, que pensando na esperança no caos. Em primeiro lugar, reconheça e adore a Deus em todos os momentos. Ou seja, se são todos os momentos, eles são os bons e os maus momentos. Então eu queria pensar nisso. Nós vamos escutar, a pastora Wanda vai ler para nós Jó 1, de 13 a 22, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Mas é muito importante nós entendermos isso. Assim como Jó, ter essa percepção. Quando nós temos esperança, não importa o que aconteça, mas temos a esperança no Deus vivo e sabemos que Ele está no controle, nós, olhando para o exemplo de Jó, nós podemos entender que nós devemos reconhecer ao Senhor e adorar ao Senhor em todos os momentos, sejam eles bons ou maus. Jó 1, de 13 a 22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau! O caos que Jó entrou, né, que acometeu a Jó, foi profundo. Foi algo que tocou profundamente. Ele perde de um momento para o outro todos os seus bens. De um momento para o outro, Jó perde os seus filhos, ele perde aqui, como vemos, e muita coisa que Jó perde. E ele, então, de um momento para o outro, ele fica pobre, ele fica sem filhos. De um momento para o outro, ele é tocado. De um momento para o outro. E nós vemos aqui, no entanto, que quando Jó ele recebe esta notícia, ele levanta-se, rasga o seu manto, rapa a cabeça, porque ele ficou, com certeza, transtornado. A atitude de Jó é uma atitude de transtorno normal. Quem não ficaria transtornado? Mas nós vemos que a atitude dele não fica por aí. Apesar dele estar já naquele momento passando luto, dele ter um entendimento, perdi tudo. Perdi meus filhos de um momento para o outro. Perdi todas as minhas posses de um momento para o outro. Mas a palavra fala que ele não apenas rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, mas que ele se lança em terra. Mas ele não se lança em terra para ficar lamentando simplesmente pelo ocorrido, mas ele se lança em terra para adorar. Uau! Nesse momento que nós estamos vivendo, eu quero levar você a um entendimento que nós temos que ter atitudes corretas. Nós temos que compreender que Deus está no controle, Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus nesse momento, Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. E se estamos vivendo isso, estamos vivendo por permissão do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é Deus, é Ele que está no trono. É Ele que está no trono. É certo que a malignidade dos homens tem provocado tantos problemas mundo afora. É certo que nós acabamos vivenciando o resultado da pecaminosidade. É importante nós entendermos isso. O que a palavra fala, a palavra é clara que o salário do pecado é a morte. No entanto, a palavra fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, entenda, nós temos que ter a compreensão clara. Sim, nós vivenciamos tantas tragédias, tantas coisas que são sim fruto da malignidade humana, o resultado da pecaminosidade humana. Mas é certo que nós temos um Deus bom, que continua sendo Deus, que não perdeu o controle, que permite sim, como Ele permitiu que Jó, ele fosse, passasse por todos aqueles momentos ruins, que o diabo acabou trazendo sobre a vida de Jó, sob permissão do Deus Todo-Poderoso. Mas é tão lindo de ver a atitude que Jó tem. E eu quero que você compreenda nesse tempo, onde muitos estão perdendo os trabalhos, aonde empresas estão tendo que fechar, aonde pessoas estão tendo que deixar de receber o que recebiam, aonde estamos tendo que fazer cortes em todos os lados, aonde nossas igrejas estão fechadas, aonde não podemos ter encontros com mais de 2 pessoas e ainda respeitar os 2 metros, aonde não podemos dar um aperto de mão, não é? Aonde nós estamos vivenciando essa realidade, momentos diferentes, momentos complicados para muitos, momentos que pessoas estão ficando longe dos seus familiares, pessoas que estão na linha de frente, pessoas que têm que ficar isoladas por causa do tipo de trabalho que fazem, pessoas que, enfim, estão lidando com tanto estresse, com tantos problemas por causa de algo que contamina e que vai passando adiante. Mas, sabe, não importa qual seja o momento, a situação que você está passando, você está vivo, se você está me escutando. Que a gente entenda que Jó, ele reconheceu Deus. Ele soube reconhecer o Senhor e entender que o Senhor não deixou de ser Deus, não deixou de estar no trono, não deixou de amá-lo. Deus é Deus em todos os momentos.
em todos os momentos. Então entenda, Ele é Deus em todos os momentos, mas nós também devemos adorá-lo em todo o tempo. Então, se devemos adorá-lo em todo o tempo, nós precisamos entender com precisão que no bom e no mau momento, nós devemos adorar ao Senhor. E Jó nos dá esta lição. Então, fique com este primeiro princípio. Reconheça e adore a Deus em todos os momentos, sejam eles bons ou maus. O segundo princípio que eu quero trazer para nós nessa noite, eu queria que você também pudesse ter muita atenção nisso. Olha só, eu creio que nós estamos conseguindo ter aí na tela também, pastor Fábio, está dando certo? Então, se está na tela, fica mais fácil aí para você. Mas segundo princípio, mesmo que o caos aumente, mantenha a confissão de fé. Aí talvez você diga, pastor, mas você está falando que o caos vai aumentar? Não, não estou falando nada disso, eu espero que não. Aliás, eu espero que a maioria de nós estejamos vencendo a curva lá em cima, já começando a baixar, né? Aqui em Jersey dizem que a curva vai ser ainda daqui umas 2 semanas. Uau! Meu Deus, tem misericórdia, põe a tua mão aí, Senhor. Mas a gente tem que entender o seguinte, mesmo que o caos aumente, a gente precisa manter a confissão de fé. Olha só, vamos ver alguns textos. Jó, capítulo 2, versículos 3 até o versículo 10. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupa a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Uau! Eu creio que essa aqui é uma declaração, mais uma vez, que Jó fala no verso 10, que tem que abençoar nosso coração. Entender que Jó, ele pode falar com precisão. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Apesar que não era Deus que estava trazendo, não era a permissão apenas de Deus. Mas, irmãos, entenda isso. Há momentos que nós vivenciamos tragédias e parece que às vezes vem tragédia sobre tragédia. Sim. Nós vivenciamos às vezes momentos difíceis. Eu já vivenciei coisas na minha vida que em vez de melhorarem, pioravam. Coisas que duraram dias, semanas, meses. Alguns meses. E durante a nossa vida, às vezes nós passamos por situações muito problemáticas, complicadíssimas. Mas sabe, quando nós temos nossa comunhão com Deus, quando nós sabemos o Deus que nós servimos, quando nós temos a viva esperança nele, não importa a situação, mesmo que seja algo caótico, como Jó estava vivendo, nós podemos ter esperança. E Jó manteve a esperança. E nesse caso, a gente viu que o caos, ele não diminuiu, ele aumentou. Então, esse segundo princípio a gente deve pensar, mesmo que o caos aumente, mantenha a confissão de fé. Ou seja, mesmo que nós sejamos pegos de surpresa com algumas más notícias, mantenha a confissão de fé. Veja que Jó foi tocado profundamente. Até esse momento, ele não havia sido tocado na sua saúde. Mas então, aqui a gente vê que Satanás, ele chega e ele fala ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás teria razão se não fosse um homem que conhecia o Senhor e um homem que era temente ao Senhor. Por isso, irmãos, é importante nós andarmos no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se Jó tivesse desistido da vida,
Se Jó não entendesse que ele precisaria era ser submisso à vontade do Senhor e não o que estava acontecendo à sua volta, ou as vozes que vinham, até mesmo de pessoas muito importantes, como nesse caso da esposa dele. Porque depois de Jó ser tão afligido, a própria esposa faz um convite para ele, faz a ele um conselho, né? Dá um conselho para ele: abandona o teu Deus e morre. Mas nessa mensagem nós podemos tirar aqui alguém que foi profundamente tocado, mas que traz a nós um exemplo de que é possível, mesmo que o caos aumente, é possível manter a esperança. Sabe, a gente tem que continuar cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mesmo que dias sombrios nos cerquem, mesmo que notícias ruins nós as recebamos, mesmo que nós estejamos passando momentos complicados, e eu estou falando com pessoas nesta hora que estão em momentos angustiantes. Eu quero dizer para você: não desista do plano, do propósito do Senhor. Ele deu a vida e Ele tem o poder para mudar todas as coisas. Ele tem o poder para tirar você da situação que você está vivendo, que está te trazendo angústia, que está te trazendo mal-estar. Não importa o que você esteja passando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas entenda, é preciso manter a confissão de fé. Se você quer vencer, mantenha a sua cabeça erguida, entendendo que o Deus Todo-Poderoso é Ele que tem a última palavra. Nós sempre precisamos entender isso. É o Deus que servimos que tem a última palavra. Satanás não pode contra as nossas vidas. Ele tenta. Veja que ele tenta. E ele tentou de todas as formas e maneiras derrotar Jó. No entanto, Jó era um homem íntegro, que temia ao Senhor, que se desviava do mal. Versículo 3 fala isso, não é? Que testemunho, o próprio Senhor testemunhando de Jó. O próprio Senhor testemunha e fala: porque ninguém há na terra, versículo 3, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E aí então, Satanás responde ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí o Senhor falou: estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás. Aliás, aqui Satanás ainda falando, estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos por todo o corpo. Ao ponto de que Jó, sentado em cinza, toma um caco para com ele raspar-se. E aí, ainda no meio disso, chega a sua esposa e lhe aconselha e fala, versículo 9: ainda conservas a tua integridade? A esposa fala com ele: você está passando por tudo isso, Jó? Ainda conservas a tua integridade? Continuas com a sua confissão de fé? Continuas acreditando nesse Deus? Quantas pessoas às vezes chegam para nós, não é? Como é possível você estar vivendo isso? Como é possível? Então o que ela fala para Jó é: amaldiçoa a Deus e morre. Olha o conselho. Ela não apenas fala para ele desistir de tudo e morrer, mas ela fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas a gente vê que Jó, pelo contrário, ele faz aqui uma declaração que deve abençoar a nossa vida. E Jó responde para ela, na minha versão, fala assim: falas como qualquer doida. Na versão da pastora Wanda, diz: fala como uma insensata. Não é? Como diz aí, pastora Wanda, por favor, está aberto aí. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Glória a Deus. No entanto, irmãos, ao invés de Jó fazer o que a esposa estava falando, dando a ele esse mau conselho, olha o que Jó faz. Versículo 25, capítulo 19, versículo 25,
e versículo 26. É o versículo que nós já lemos, mas eu queria que nós pudéssemos ler, porque eu preciso que você entenda que quando Jó, ele faz essa declaração, ele está no caos. Ele está no caos. Aqui ainda é o verso 19, né? Nós vamos até o verso, aliás, é o capítulo 19 que ele faz essa declaração, eu sei que o meu Redentor vive, no verso 25, e é lá para o capítulo 42 que as coisas são mudadas. Mas é o que ele fala. Vamos ver novamente. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Uau! Sabe, nós temos uma viva esperança. Entenda, não é? E nós temos certezas absolutas, nós sabemos realmente, e sabe, Jó, ele fala isso antes de tantas coisas que hoje nós já temos aqui na palavra, os testemunhos, sabe, tanta coisa já se passou depois disso, e mesmo assim Jó, ele tem tanta confiança, e ele faz essas declarações de fé. Será que nós hoje não temos muito mais motivos para poder olhar para o alto, em vez de estar olhando as desgraças? Em vez de estar contabilizando desgraças, será que a gente não tem mais motivos para contabilizar as bênçãos? É importante nós pararmos, irmãos, nesse tempo, em vez de ficarmos simplesmente ouvindo más notícias que são nos dadas todos os dias. Entender que a cada dia Deus está fazendo milagres. Entender que a cada dia estão nascendo pessoas, milagres estão sendo gerados. A cada dia pessoas estão sendo livradas da morte. Não são só apenas pessoas que morrem, pessoas estão nascendo. Aliás, parece-me que já nasceu a filha do pastor Juninho, não é isso? A Sara. Parabéns, pastor Juninho. Que Deus abençoe sua vida, a vida da Priscila, nosso pastor amigo, né? Lá em Faro, um milagre. No meio do Covid-19, mas um milagre. Mas alguém que Deus traz para abençoar. Sabe, amados, isso é precioso. É o Deus que nós servimos. Então mantenha a confissão de fé, mesmo que o caos aumente. E Jó, ainda capítulo 42, versículo 2, pastora Wanda, por favor. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uau, deixe-me dizer, ele ainda fala isso. Ele fala isso quando ele ainda estava tocado no seu físico, quando ele ainda estava no luto, tendo perdido, não é, os filhos, enfim, ele estava vivendo o desrespeito das pessoas, até mesmo dos seus criados, né, que não o respeitavam mais, das crianças, como a Bíblia fala. Ele estava vivenciando os amigos que se voltavam contra ele em todo tempo. Ele estava vivenciando caos profundo. Era realmente caótico o que Jó estava passando. Mas é nesse momento onde nós vemos que ele mantinha-se nesse caos, o caos havia aumentado, mas a gente vê que esse homem, ele teme realmente ao Senhor, ele tem uma experiência profunda com o Senhor, e neste momento ainda tocado no seu físico, mas ele pode declarar: uau, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Será que essa palavra não tem que produzir alguma coisa em nós? Será que esse tempo nós não precisamos fazer algumas leituras diferentes, reler coisas com uma visão diferente? Será que nós não temos que entender que nós estamos vivendo a bondade do Senhor? Será que não entendemos que se estamos vivos é porque a misericórdia do Senhor tem se renovado sobre nós? Você pode estar sendo tocado de várias formas, como Jó foi tocado. Mas deixa eu te dizer, olhe para o alto, você pode olhar, você pode clamar. Então, faça como Jó, faça suas declarações de fé, diga como ele: Senhor, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E para entrarmos no terceiro e último princípio desta mensagem, estamos falando sobre esperança no caos. Em primeiro lugar, nós falamos: reconheça e adore a Deus em todos os momentos, ou seja, sejam eles bons ou maus. Em segundo lugar, mesmo que o caos aumente, mantenha a confissão de fé. E em terceiro e último lugar, creia no poder da oração e ore até que aconteça.
Eu vou repetir: creia no poder da oração e ore até que aconteça. Mais uma vez, creia no poder da oração e ore até que aconteça. Vamos ver Jó mesmo, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Uau! Que declaração! Que exemplo, que testemunho. Um homem que estava tendo seus amigos, falando o tempo todo contra ele, se virando contra ele, mas sabe, Jó acreditava no poder da oração. E é tão interessante isso, que Deus muda o ambiente, muda o estágio que Jó estava passando. Ele muda a situação de Jó, não é? Ele muda o caos que Jó estava, ele muda a sorte, né? Em outra tradução, na minha tradução, ele fala que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo, de tudo o que antes possuíra. Creia no poder da oração. Olha só os versículos que vamos ler agora. Tiago, capítulo 5, versículos 16 até o versículo 18. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Uau! Olhe para a palavra. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Uau! Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. E Deus tem esse poder para responder quando nós cremos. Deus tem o poder para mudar circunstâncias. Então, esse é o momento da igreja do Senhor se levantar. Mais do que nunca, estamos sendo atacados pelo Covid-19, sim. Mas mais do que a gente estar passando os reflexos todos aí, das consequências que esse vírus está causando na economia, na saúde, em tantas coisas, a gente tem que entender que as misericórdias do Senhor, elas estão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós temos que entender que é um Deus poderoso que nós servimos, o Deus criador de todas as coisas, que tem o poder para mudar as situações. Sabe, o Deus que tem nos levado a que nós possamos com fé entrar com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar o favor dele, a misericórdia dele. Um Deus que nos ama e que quer produzir coisas novas, um Deus que quer mudar ambientes, um Deus que quer mudar situações, o Deus que tem o poder de transformar todas as coisas. Uau! O Deus que pode de um momento para o outro liberar a palavra sobre a sua vida e mudar a sua sorte, assim como mudou a sorte de Jó. Mas para isso a gente tem que fazer as coisas certas, sabe? Para isso a gente tem que viver como Jó, andar no temor do Senhor. Assim como Jó, nós temos que manter a confissão de fé, nós temos que ter atitudes corretas. Não é você ficar procurando coisas para se lamentar e murmurar, não. É procurar coisas para você poder louvá-lo, adorá-lo. É procurar os motivos para adorá-lo. Oh, irmãos, a gente sempre tem aquele ditado, né? Enquanto a vida há esperança. E é isso mesmo. Então, você está vivo? Então mantenha a sua esperança no Senhor. Pastor, a minha vida está muito difícil. Pois é, mas está difícil porque você está vivo para viver esse momento difícil. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, eu de um momento para o outro fiquei endividado. Glória a Deus que você está vivo para passar por esse momento. Quantas pessoas aí riquíssimas que já perderam suas vidas? Quantas pessoas que a sua fortuna não puderam fazer nada por eles nesse momento?
Mas é um povo que pode não ter nada. Há um povo que pode não ter dinheiro. Há um povo que, como Jó, não tinha nada mais. Ele tinha perdido tudo. Há um povo que pode, como Jó, ter mesmo os amigos terem se virado contra ele, a própria esposa, sabe? Mas há um povo, o povo da cruz, sabe? Esse povo que sabe que o Redentor vive, esse povo que ora, esse povo que faz o que é para fazer. O que nós temos que fazer é manter a confissão, é manter a oração, é manter o temor, é manter a nossa vida com Deus. Então, esse é um tempo de nos levantarmos em oração. Glória a Deus, porque tem gente orando para todo lado nesse tempo. A gente que está jejuando, nesse momento a gente não pode entrar nas casas para orar, não é? Mas a gente pode orar fora das casas, glória a Deus. A gente não pode talvez sair, como aqui, apenas 2 horas por dia no máximo podemos sair, mas a gente pode orar dentro de casa. Irmãos, a gente tem oportunidade de fazer tantas coisas. Quantas pessoas que estão indo aos hospitais e orando nas fachadas, não é? Orando fora, não podem entrar, mas eles oram lá na frente, sabe? Há um povo que entende o poder da oração. Muito pode ser os efeitos da oração de um justo. Jó, ele viu isso acontecer. Pode ler de novo, pastora Wanda. Jó, ele viu isso acontecer. Aleluia. Não, é o último texto de Tiago, por favor. Aleluia. Ele viu isso acontecer. E outros viram. E olha o que a Bíblia fala a respeito de Elias também. Pode ler, por favor. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Creia no poder da oração e ore até que aconteça. A Bíblia nos fala para orar sem cessar, e a Bíblia fala para nós insistirmos, ou seja, orar até que aconteça. A Bíblia fala para a gente bater na porta. A Bíblia nos dá muitos exemplos e muitas palavras que nos levam a ver que quando nós perseveramos em oração, as coisas acontecem. Persevere. Ore até que aconteça. Concluindo esta palavra, nós vemos aqui em Jó capítulo 42, os versículos 10 a 16. Nós vemos então que Jó, ele viu a transformação. Nós já lemos o versículo 10, mas nós vamos ler novamente, mas agora lendo até, nós vamos agora até o 16, de 10 ao 16, vamos ver essa leitura, pastora Wanda, por favor. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Teve também ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Jemima, a segunda de Késia e a terceira o de Queren Apuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes deles até a 4ª geração. Uau! Aqui nós vemos uma precisão, um homem que tem o seu estado mudado. Mas foi um homem que manteve a esperança no meio do caos. Eu concluo esta mensagem. Nós ainda leremos mais um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículos de 1 a 8. A pastora Wanda já pode preparar, mas eu quero ainda relembrar a você que o Senhor muda a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Pode pôr o fundo, Joshua. O Senhor muda
a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor lhe dá em dobro tudo o que antes ele possuía. E aí a gente vê que Jó, ele tem a bênção do Senhor sobre ele tão grande, que vieram a ele os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, comeram com ele, se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Meu irmão, a gente vê o favor de Deus na vida desse homem. Deus lhe dá 7 filhos, 3 filhas. Deus lhe dá em dobro tudo quanto antes ele possuía. As pessoas começaram a chegar até Jó. Sabe por quê? Quando Deus faz, Deus faz. Então, quando Deus faz, Deus faz. Quando Deus faz, Ele faz. Ele é Deus. Deus é Deus. Então, creia no Deus que você serve. Creia no poder sobrenatural de Deus. Entenda algo. Pela esposa de Jó, já teria desistido de tudo. Muitos fariam como a esposa de Jó. Teriam desistido de tudo. Mas Jó não desistiu. Observe mais uma coisa antes de lermos o último texto. O versículo 16 fala que depois disso, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. 140 anos Jó viveu para ver a bondade de Deus. Às vezes nós desistimos tão fácil. Sabe por que desistimos? Porque não olhamos para o alto. Porque não mantemos a esperança. Sabe por que desistimos? Porque nós não cremos no que o Criador tem falado para nós. Ele nos criou. E o Senhor tem falado na sua palavra que se nós cremos, nós veremos a glória dele. Se nós cremos, nós viveremos a bondade dele. Ele tem falado na sua palavra que as misericórdias dele se renovam cada manhã. Certamente que a bondade e a fidelidade ou a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso que eu creio. Apesar de sermos tocados pelo caos, mas existe uma certeza, certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. É a palavra dele que diz isso para nós. Pastora Wanda, leia para nós, por favor, Apocalipse, capítulo 1. Olha essas verdades. Olha o que João, que estava numa ilha de Patmos, levado forçado para lá. Mas sabe, irmãos, quem tem esperança, quem tem esperança e quem sabe o Deus que serve, ele usa o caos para seu próprio benefício, para que o favor de Deus aconteça. Ele estava lá, trancado numa ilha, prisioneiro, não é? Poderia pensar, não tem nada para mim não. Quem teme a Deus não é isso não. A quarentena, meu irmão, é um tempo para a gente viver o propósito de Deus. Olha só a revelação que João teve. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir,
dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. O Todo-Poderoso. Eu quero orar pela sua vida. Há promessas que nós vivenciamos da parte de Deus. Como João, ele tem a revelação do Senhor sobre as coisas finais, os acontecimentos finais. O Senhor lhe dá a revelação nesse momento em que ele está lá na ilha de Patmos, e ele está lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas sabe, irmãos, a gente pode estar trancado, pode estar preso, pode estar o que for. Nós somos livres em Cristo Jesus. A gente pode estar passando o caos que for. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Sabe, você pode estar passando o que for, mas você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Uau! Então nós recebemos a palavra da parte de Jesus Cristo, verso 5, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, entenda isso, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus abençoe sua vida. Mantenha a sua confissão de fé. Entenda, o Deus que você serve está no controle. Entenda que o Todo-Poderoso está no controle. Ele é, Ele era e Ele há de vir. E Ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, os reinos da terra se lamentarão sobre ele. Quanta gente está virando as costas, não vire, faça como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba essa palavra. Tenha esperança nesse tempo de caos, nesse tempo de calamidade, nesse tempo difícil e complicado que estamos passando. Reconheça e adore a Deus em todos os momentos, sejam eles bons ou maus. Mesmo que o caos aumente, mantenha a confissão de fé, declare como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E creia no poder da oração e ore até que aconteça. Vamos orar? Eu creio que Deus hoje está mudando circunstâncias. Seja tocado pelo poder de Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, no final desta palavra e também desta celebração, eu quero, meu Deus, entregar esse irmão, esta irmã que está nos escutando. Pessoas que estão sendo tocadas por problemas e dificuldades. Pai, mas eu quero te pedir que elas possam olhar para o alto. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, meu Deus, dá-nos a capacidade de olhar para o alto e ver que é de lá que vem o nosso socorro. Que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos.
Ainda, Senhor, que o caos aumente, ainda que a tragédia nos alcance, não temeremos. O Senhor está conosco, o guarda de Israel, o guia fiel do seu povo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor que é o Alfa e o Ômega. O Senhor que é, que era e que há de vir. O Senhor que é o Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu ministro, Senhor, o coração do meu irmão, da minha irmã Paz. Eu ministro expectativa, esperança. Eu ministro, Senhor, uma visão mudada, transformada. Eu ministro, Pai, em nome de Jesus, milagres, transformações profundas em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos por esta palavra. Pai, muda essa circunstância. Talvez alguém que está desistido, mas que através da tua palavra hoje possa voltar a pôr os olhos no lugar certo, no Senhor, e assim como Jó, manter a esperança. Obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado por esta noite. Queremos entregar este culto com ações de graças e abençoar todas as famílias, abençoar todas as pessoas que nos escutam e pedir que a graça, a unção, o favor do Senhor alcance cada um. Muito obrigado. Te agradecemos por essa noite e abençoamos o teu povo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra. Eu queria que você pudesse abençoar mais vidas através dessa palavra. Deus falou muito no meu coração com essa palavra. A palavra do Senhor ela é tão forte, tão poderosa, mais penetrante do que espada de dois gumes, né? Sabe, mas há pessoas que ainda poderão ser abençoadas. Então compartilhe. Você pode compartilhar. O pastor Fábio vai estar colocando depois no YouTube também, para ficar mais fácil para outros assistirem. Depois você pode pegar o link lá. Você pode acessar a página do YouTube também da igreja, lá o canal, não é, do YouTube, MCP Jersey, Missão Cristã Portuguesa Jersey. Você pode acessar, ou mesmo no Facebook. Compartilhe essa palavra, sabe? Seja abençoado. Não se esqueça, vamos manter a esperança no meio do caos. Vamos reconhecer e adorar a Deus em todos os momentos, sejam eles bons ou maus. Vamos ter a atitude correta. Mesmo que o caos aumente, vamos manter a confissão de fé e vamos crer no poder da oração e orar até que aconteça. Deus abençoe sua vida, fica em paz, coloca a paz no seu coração, coloca a esperança. Esse é o tempo de viver a bondade do Senhor. Mesmo que você está passando tantos problemas, olhe para o alto. Deus tem te dado a vida, você está respirando, você está aí com possibilidades. Vá em frente, em nome de Jesus.